É isso aí. E olha, eu queria que você que está assistindo aí o nosso programa a partir de agora, participasse com a gente também. Você pode mandar mensagens, você pode interagir com a gente, você pode também deixar aí o seu comentário. Afinal de contas, a gente precisa sempre, eu estou sempre falando com vocês aqui diariamente, o quão importante é a gente viver uma vida livre e livre inclusive de preconceitos e de julgamentos, né? Ontem mesmo eu estava conversando aqui com o padre Anderson sobre a quarta-feira de cinzas e a gente falou muito sobre essa questão do julgamento. O grande problema que nós enfrentamos, nós seres humanos, é o julgamento das pessoas. E quem me conhece aqui no nosso programa Revista Meio Norte, quem me conhece também pessoalmente, sabe que eu abomino qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de violência. Então, quanto mais a gente poder ter essa liberdade de se expressar e ter a liberdade de viver também, melhor será as nossas vidas, né, Vitória Pilar? Bom dia. Estou falando isso, gente, porque Vitória é jornalista, eu acompanhei esse processo todo desse livro, Prostituta é Comunidade, que mostra a história de uma mulher que fez do sexo ganha-pão e luta, uma grande mulher, por sinal, a Célia Gomes, mandar um beijo para ela, se ela estiver assistindo aí o nosso programa. Ela que é a presidente da Associação das Prostitutas do Piauí, e a gente fala exatamente para iniciar essa entrevista sobre isso, né, Vitória? Sim. Infelizmente, a gente sofre muito com essa questão de julgamentos e de preconceitos. Sim. Por que você escolheu falar sobre a história dessa mulher, lançar esse livro? Sim, a minha história com a Célia, ela começa assim que eu entrei na graduação, fazendo trabalhos para a universidade. E uma coisa que o curso de jornalismo estimula muito a gente fazer é sempre buscar histórias fora do óbvio, né? Conheci a Célia inicialmente para também fazer reportagens da escola, ou da universidade e reportagens também para o estágio. E fui percebendo ali naquele convívio com a história da Célia que a história dela era muito maior, né? Era muito maior do que as pautas eventuais que surgiam na cidade e que ela tinha uma história que se confundia com a história das comunidades tradicionais de Teresina, né? De Teresina, do Piauí, do Maranhão, da região Nordeste como um todo. E aí, senti essa vontade de fazer algo maior do que o que a universidade, que o estágio pedia, e fui acompanhando a história da Célia ao longo dos últimos 3 anos e terminou na publicação do meu TCC, né? Quando eu fui para fazer o TCC, no curso a gente é oportunizado de poder fazer um livro-reportagem, um rádio-documentário, um podcast, e eu queria fazer um livro. E aí a Célia, que ao longo dos últimos 3 anos a gente foi construindo uma amizade, a gente foi construindo esse livro juntos, né? Até as pessoas até me perguntam, Vitória, você acha que com a publicação do livro as pessoas vão ter um olhar diferente sobre a prostituição? E eu sempre digo, olha, eu não acho que eu vou fazer isso, eu acho que quem faz isso é a Célia, porque é uma história dela, ela me cedeu essa história, essa escuta, para poder escrever sobre a vida dela, para se descortinar sobre os seus dilemas, os seus problemas, as suas lutas e condensar tudo isso numa publicação que possa inspirar outras pessoas sobre um novo olhar acerca da prostituição, das mulheres que vivem em comunidade e do ativismo sexual. E é muito interessante você colocar, você fugiu do óbvio, porque é muito interessante a gente falar sobre isso. Porque quando a gente vai contar uma história, ou vai narrar, ou vai fazer uma entrevista, por exemplo, na televisão, ou vai pautar, nós que somos jornalistas sabemos Sim. que a gente precisa fazer as pautas, sugestões de pauta, a gente sempre vai para o óbvio, daquilo que é comum, daquilo que é certinho, daquilo que é isso, aquilo outro. Gente, mas vamos cair na real. O porquê de julgar a vida das pessoas, o Sim. porquê da gente sempre achar que tem que ser sempre o óbvio e a gente não olhar as coisas em uma outra vertente. Eu, particularmente, como secretária municipal de políticas públicas para as mulheres, tive a oportunidade de conhecer a Célia no início ali da minha gestão, quando a primeira-dama, Samara Conceição, me convidou para ir conhecer a Associação das Prostitutas e eu fiquei realmente encantada pelo trabalho que a Célia faz com toda a sua equipe lá na PROSP. Então, para quem não conhece a associação, eu já aproveito aqui para convidar vocês para olharem, para seguirem, para engajarem, para ajudarem também, porque quando eu falo
sobre um bordão Juntas Somos Mais Fortes, eu estou falando exatamente sobre essa questão de nós mulheres levantarmos essa bandeira de que nós precisamos dessa união e que nós precisamos realmente nos ajudar e ver também pela uma outra ótica, assim como a Vitória teve essa visão realmente a do trabalho. Então, muito mais do que o julgamento, a gente tem que ver o trabalho que a Célia engaja. Ela é uma grande ativista, junto com toda a sua equipe. Elas fazem um trabalho relacionado à saúde que é incrível. Para quem não sabe, gente, a Célia, ela vai às clínicas, aos hospitais, e isso no Piauí inteiro, tá? É bom que se diga, né, Vitória? Sim. Que esse trabalho que ela faz social é no Piauí inteiro, Sim, né? é no Piauí. Hoje a Célia é uma grande referência assim, no Brasil, no quesito de luta do ativismo sexual. Muita gente me pergunta sobre o título do livro, né? Prostituta é Comunidade. Foi também uma das coisas que a própria luta da Célia gira em torno, né? A maior parte das prostitutas que estão em situação de vulnerabilidade, elas se encontram justamente nessas comunidades mais periféricas, mais longe dos centros urbanos. E muito mais do que isso, muito mais do que um trabalho até mesmo com as próprias trabalhadoras sexuais, a Célia faz um trabalho social, né? Um dia eu estava na casa da Célia, ela falou para mim que estava ajudando as pessoas a receberem sua documentação, né? Então a Célia acaba resolvendo vários outros problemas ali da comunidade, como a falta de acesso a documentos, a segurança alimentar, a segurança sexual, né? Com disponibilização de cursos e capacitações que elas fazem, ela tem um trabalho incrível também. Sim, sim. Ela acaba também fazendo todo um trabalho em torno disso. Então, quando perguntam, né, sobre o título do livro, Prostituta é Comunidade, é nesse sentido, de que o trabalho dela acaba passando muitas outras camadas de problemas sociais e vai girando em torno da solução desses problemas. E aí todo o livro ele vai contando sobre isso, né, como ela é uma mulher maranhense, então ela viveu parte da sua vida no Maranhão, no Pará, e até chegar em Teresina. E também é um livro para falar sobre a história da cidade, porque é um livro que acaba desaguando nessa formação das pessoas na sua luta por moradia, na formação das mulheres dentro das comunidades, se tornando líderes, se tornando representações dentro dos seus lugares de fala, de existência. E como a Célia acaba também se descobrindo uma ativista, uma feminista. E quando a gente fala, por exemplo, das violências, as mulheres negras são as que mais sofrem, né, Vitória? Sim, as mulheres negras acabam sendo os alvos das maiores violências, né? Quando se fala desde violência física, como também as próprias violências por falta de assistência do poder público, né? Acho que até um pouco disso também o trabalho da Célia, né? E muitas vezes onde o poder público não está conseguindo ir, e ela, com o trabalho dela, com o engajamento dela, ela consegue alcançar essas mulheres que são alvos de violências, de falta de acesso, de direitos. Inclusive, através da APROSP, que é a Associação das Prostitutas, Célia também tem uma cadeira lá no Conselho Municipal das Mulheres, que é importante a gente falar dessa luta também, quando a gente fala da questão do ativismo, né, sim, Vitória? Sim. Quando a gente fala, geralmente, em ativismo de comunidades, né, a gente vê que são as mulheres que estão na frente, né? Às vezes a gente vê uma ausência de mulheres, talvez, no poder legislativo, no parlamento, nos cargos executivos, mas quando a gente vai para as lideranças comunitárias, são as mulheres que estão lá na frente, né? Sua maioria mães, mulheres negras, trabalhadoras. E aí a gente vê muitas vezes essa diferença, né? Que essas mulheres, elas podem muitas vezes não estar nesses locais de espaços de decisão, mas nos espaços de lutas elas estão. E é importante demais esses espaços de luta, é importante demais os conselhos, né? Porque é exatamente para poder estar ali fazendo todo esse monitoramento para poder estar vendo se as políticas públicas estão sendo efetivadas mesmo ou não. É para brigar, na verdade, por nós mulheres, porque precisamos ter mulheres que tenham voz, que falem Sim. pela gente, né? E parte do meu trabalho é muito voltado nisso, né? Eu tenho especializado cada vez mais em coberturas de feminicídio, coberturas contra a violência contra as mulheres. Até quando me perguntam, você é uma jornalista, que eu sou jornalista de gênero, né? Porque eu sempre estou muito focada em coberturas que falem sobre narrativas femininas, mas também narrativas que envolvem os problemas que atingem o público feminino, né? E nunca se falou tanto sobre
essa narrativa, Vitória. A gente, por exemplo, tivemos ontem, inclusive daqui a pouquinho eu vou estar recebendo uma grande mulher também, que é a Assunção Aguiar, para falar sobre a escola de samba campeã, a Unidos do Viradouro, que inclusive ela traz no seu tema a história das africanas, né? Sim, das mulheres, sim. A luta das mulheres, a força da mulher. E nunca se falou tanto, gente, em política pública para as mulheres como nos últimos tempos. Mas se a gente for parar para pensar, nós tivemos tantas mulheres lá atrás que foram falando sobre a gente, as feministas, as mulheres de luta, toda uma história que começou a ser narrada lá atrás para que hoje nós pudéssemos estar onde Sim. nós estamos e para que futuramente a gente não precisa ter essa narrativa, porque os homens, né, eles precisam entender, e a gente está lutando hoje exatamente para isso, é que eles não precisam estar sendo educados para isso, porque a gente quer que uma nova geração que vem aí, Sim. né, Vitória, ela já cresça com essa mentalidade. Por exemplo, nós tivemos agora o carnaval, né, onde a gente pauta muito sobre o não é não. Então, essa consciência que nós não tivemos no passado por causa de um patriarcado, Sim. um machismo muito grande que a nossa sociedade aprendeu a viver com isso, inclusive mulheres que acabam reproduzindo esse machismo, e a gente tem que trabalhar cada vez mais nessa causa, né, Vitória? Sim, e é por isso que é tão importante, né? Eu agradeço muito a Célia por ter me permitido contar a história dela, porque são histórias como essas que acabam fazendo com que a gente tenha uma nova educação, uma educação não sexista, né? Quando a gente possibilita o espaço de que outras mulheres consigam falar sobre suas histórias, que possam falar sobre suas violências de uma forma mais aberta, outras pessoas acabam também... Isso acaba criando uma onda de conscientização, né, sobre o que são mulheres em diferentes espaços, diferentes realidades, tentando lutar contra os seus preconceitos e dificuldades diárias. Com certeza, até porque todas nós sofremos, né? Todas nós temos dificuldades, todas nós em algum momento das nossas vidas sofremos algum tipo de violência. Então, que tal a gente mudar os nossos conceitos, que tal a gente poder melhorar realmente os nossos relacionamentos, e que tal a gente, ao invés de julgar as pessoas, a gente nos unir a ela e entender o propósito de cada uma, porque cada uma de nós temos uma missão aqui. Então, por que julgar, viver de julgar a outra pessoa? Eu acho que a gente tem que começar a entender a vida de uma forma diferente quando a gente passa a olhar pelo lado positivo e não apenas para o negativo, a gente passa a viver, inclusive, muito melhor. Infelizmente, a gente vê, Vitória, nessa geração, muito essa questão de pessoas com muita ansiedade. As pessoas estão sofrendo muito, a internet ela é maravilhosa, mas ela tem aquele ponto crucial também que acaba adoecendo as pessoas, e isso é uma realidade. Então, a gente tem que cada vez mais lutar para que essas coisas não deixem que o nosso pensamento, os nossos sentimentos nos angustiem tanto, para que a gente possa sair dessa realidade que, infelizmente, é o que acontece nos dias atuais. Sim. É verdade. E por isso que toda vez que a gente tem a oportunidade, né, de falar sobre histórias que são, às vezes, carregadas com muitos estigmas, a gente possibilita que outras pessoas tenham acesso a uma nova visão, a uma nova cultura, a uma nova possibilidade de mundo, para que, assim, outras pessoas também possam se conscientizar mais, né? Então, a história da Célia, o que ela conta nesse livro é um pouco disso, sobre a trajetória da sua vida, marcada pelos seus desafios, e como é que ela faz agora para mudar o mundo, né? Mudar o mundo ao seu redor, na sua comunidade. Inclusive, Vitória, tem um Rompendo Barreiras também, que eu queria que você falasse sobre ele. Queria pedir para o Ítalo John colocar também esse Instagram aí, para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam romper essas barreiras também, conhecer esse trabalho incrível, que a Célia também está aí à frente. Mandar um beijo para a Maquele também, que é maravilhosa, Sim, filha da Célia. Augusta, todas as meninas lá da APROSP. O Rompendo Barreiras é um projeto da Célia, né, um projeto da APROSP. Ele vem derivado dos muitos trabalhos que a Célia já faz, né? O Rompendo Barreiras, ele está levando a educação sexual para comunidades, para mulheres, e também agora vem usando a internet para poder falar ainda mais sobre esse trabalho, né? Sobre a importância do combate às ISTs, e focado principalmente na população negra, nas trabalhadoras sexuais, mas também como esse assunto pode ser um assunto de todo mundo, né?
E isso gira muito em torno do subtítulo do livro, né? A história de uma mulher que fez do sexo ganha-pão e luta. Hoje a Célia usa do tema sexual, né, para fazer um trabalho de prevenção, de combate às ISTs, mas também o principal dos males, né, que é o preconceito. Com certeza. Inclusive agora no Carnaval eu vi lá no Rompendo Barreiras, eu vou pedir para o Ítalo John colocar aí na tela para vocês, dá para vocês darem uma olhadinha, o trabalho que ela fez também de prevenção no Carnaval, esse trabalho que a Célia faz dentro da comunidade e também sobre essa questão das ISTs, né, Vitória, a gente sabe que infelizmente as mulheres, as trabalhadoras sexuais, elas precisam cada vez mais ter esse apoio relacionado à questão das doenças sexualmente transmissíveis. E a Célia faz esse trabalho muito bem também. Sim, faz um trabalho muito bacana. E aí ela está sempre criando mais projetos, né? Ela já faz esse trabalho há muito tempo, rompendo barreiras, combatendo preconceitos, e agora ela viu na internet uma nova forma também de conscientizar mais pessoas, né? Seja trabalhadora sexual ou não, seja uma pessoa que está dentro do público-alvo ou não. Esse é um tema de todos, é um tema para todo mundo poder se conscientizar e estar por dentro do assunto, né? Como informar outras pessoas dentro do projeto, não só dentro dele, mas também pelo trabalho que ela faz dentro da PROSP. E muita gente mandando mensagem aqui para o nosso programa. Tem muita gente querendo saber, Vitória, como é que faz para adquirir esse livro. Gente, leiam esse livro, essa história é linda. Eu já li esse livro mais de 2 vezes. Na verdade, a concepção desse livro, muitos trechos dele, Vitória, inclusive, me entrevistou também para poder fazer esse livro como secretária municipal. Inclusive, falando sobre essa questão que muitas vezes dentro da política existem essas dificuldades muito grandes que nós temos. Sim. E quem quiser adquirir esse livro, Vitória, como é que faz? Gente, vocês precisam conhecer essa história que é linda, viu? Pronto. Para adquirir o livro, é comigo mesmo, direto, é uma publicação independente que eu fiz com uma publicação assistida com a editora Arisca. O livro hoje está custando R$50, a entrega é gratuita, então quem mora em Teresina recebe bem rapidinho. E quem mora em outras regiões, eu faço um envio por correio e pode estar falando comigo diretamente pelas minhas redes sociais, que é o @VitóriaSouzaPilar. Então já fica aí a rede social da Vitória. Sigam lá o Instagram Rompendo Barreiras também. Mandar um beijo para a Célia, para toda a equipe lá da PROSP e dizer para vocês que essa é uma leitura realmente que vale a pena, porque, como a própria Vitória falou aqui no programa, que esse aqui já é um livro que incomoda já no título, né, Vitória? Mas sim, as pessoas precisam entender realmente o que é o sentido desse livro e a gente precisa acabar de vez com todo tipo de preconceito e entender realmente que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua missão e nós não temos o direito de julgar a vida de ninguém. Pelo contrário, a gente tem o direito de se unir umas com as outras e ajudar umas com as outras. Essa bandeira do empoderamento feminino que a gente precisa levar realmente para que a gente possa, pelo menos, tentar para conseguir chegar lá, porque precisa existir uma tentativa. Né? Precisa existir realmente alguém que vá ali na frente e dê a sua cara e que mostre a nossa força. Já pensou o que seria de nós mulheres, Vitória, se nós não tivéssemos mulheres lá no passado que tivessem essa coragem? Sim, e hoje a gente também ainda vive essa luta, né? Hoje tem muitas mulheres que estão dando sua tapa-cara para estarem em locais de decisões, estarem em locais onde as decisões ocorrem, onde elas são definidas, não só por elas, mas também por outras mulheres. No caso da Célia, por exemplo, é da sua comunidade. É isso aí. Obrigada, Vitória, pela participação aqui no programa, tá? Você já está pensando em uma próxima obra? Tô pensando em uma próxima obra, mas acho que vai ficar um pouquinho mais pra frente. Ela é tão estudiosa, gente. Vitória é uma verdadeira estudiosa, não para de jeito nenhum, né, Vi? E assim, que esse trabalho, essa paixão por escrever que você tem, né, que ela possa cada vez mais, inclusive, ajudar outras pessoas, inclusive a sua geração, né, aos novos jornalistas, né, que possam ter essa paixão cada vez mais pela escrita, porque hoje a gente vê as pessoas muito ligadas à questão da internet, né, e é importante realmente ler. E eu queria, inclusive, que você já terminasse aqui o programa deixando essa dica para os novos jornalistas que estão aí, os estudantes realmente, do que é importante
nos tempos atuais, além da internet, claro, a gente sabe que a internet ela é muito importante, mas eu vejo muito, Vitória, hoje, as pessoas muito no imediatismo, do copia e cola, as pessoas estão lendo menos. Sim. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de sentir o cheiro do livro, então, mesmo que hoje você tem a opção também de estar lendo ali pelo tablet e tal, mas assim, eu percebo hoje, Vitória, que essa nova geração está muito imediatista quando se fala, por exemplo, na construção de um texto. Sim, durante a minha graduação, a leitura e a escrita foram muito fundamentais, até para eu formar o perfil de jornalista que eu queria me tornar, né? E para mim, sempre essa coisa da escrever e ler sempre foram juntas, né? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente também consegue escrever novos formatos de leituras. Tanto que quando chegou na época do TCC, eu já sabia de certo que eu queria fazer um livro, né? A pauta talvez estivesse ainda um pouco indefinida, né? Porque o meu livro também sofreu muitas alterações ao longo da própria formação dele, mas eu já sabia que eu queria escrever um livro desde o começo. E aí foi muito importante, assim, para mim também ter essa decisão de continuar escrevendo, escrever lendo. Eu acho que até, às vezes, correr um pouco contra a maré, porque enquanto tem muito audiovisual, internet, tentei me deslocar um pouco, mas acho que é o que eu acredito que eu faço, né? Bem, que é escrever, contar histórias. Escreve muito bem essa menina, viu, gente? Posso falar para vocês e assegurar. Obrigada, Vitória, pela participação no programa. Beijo para a Célia, para toda a equipe aí da APROS. Parabéns por esse lindo trabalho que você faz aí à frente da associação. Bom, no início do programa eu falei para vocês da importância do trabalho da Prefeitura Municipal de Teresina, quando a gente fala da nossa capital.